Bom dia a todos. Estamos iniciando aqui nossa reunião de julho de 2021. Né? Estamos no primeiro dia de reunião, no dia 27 de julho de 2021. Nós estamos na sessão da parte da manhã. Né? Então, teríamos aqui, temos vários pedidos de acompanhamento e sustentação oral, acompanhamento basicamente dos processos que retornaram com vista, em função de vistas. E eu preciso informar aqui a ausência da conselheira Rita, né, da conselheira Rita Elisa Reis da Costa Bacchieri, que teve um problema de saúde e, infelizmente, não vai poder participar da nossa reunião esse mês. Então, os processos foram retirados de pauta e retornarão no próximo mês de agosto de 2021. Então, nós teríamos, inclusive, sustentações orais, acompanhamento e sustentação oral de dois processos da conselheira, números 3 e 20, e já pedir para que o nosso suporte avise, caso os patronos já estejam presentes, que não vai ser possível o julgamento hoje, nessa reunião de julho. Então, vamos iniciar, como sempre fazemos, pelos processos que têm sustentação oral, acompanhamento ou mesmo gravação, sustentação gravada. Então, aí nós vamos ter o processo de número 2, os processos de número 2, número 3, ele foi retirado de pauta, né, por causa da ausência da relatora, e o número 4 da pauta também, acompanhamento. Esses três processos são acompanhamento. Depois nós teremos videoconferência dos processos 5, 14 e 20, sendo que o número 20 é da conselheira Rita também, e já pedimos para que se avise ao patrono a impossibilidade de julgamento nessa reunião. Então, eu peço para o apoio, para verificar em relação aos números 2 e 4, né, que são os pedidos de acompanhamento, e são também processos de pedido de vista, né, que são os primeiros da pauta. Sim. 2 é de relatoria do conselheiro Pedro Paulo. Estava com vista, né? Sim. Mas qual o problema? Teria algum problema? Não, porque a senhora anunciou que seria da conselheira Rita. Não, o 3. O 3. Isso, é o 3. O 3 e o 20, né? O 3 e o 20. Já pedi para avisar os patronos, embora o 20 vai ser o último, né? Mas, assim, só para as pessoas não ficarem esperando para ter essa notícia. Eu falei errado, foi? Eu falei 2? Desculpe. É o 3, tá? O Fábio Mar já anotou, né? O nosso suporte já anotou, que são os números 3 e 20. Número 2, então eu peço para que o nosso suporte verifique se já se encontra aí na sala de espera os números 2 e o número 4. Né? Também tem vista. Desculpe. O 1 não, o 1 não tem, o 1 não é de vista. É o número 2, né? Que vai ter acompanhamento por parte do doutor Guilherme Costa Val. E depois, então, o 3 é da conselheira Rita, o 4 é acompanhamento da doutora Marcela Mello. Aí eu peço, então, para se verificar se esses dois patronos já se encontram e também a representante da Fazenda Nacional que se inscreveu para acompanhar todos os julgamentos. Então, já anunciei aqui a presença da ausência da conselheira Rita, ela está sendo substituída pelo conselheiro Rodrigo Amorim, né, que é o vice-presidente da primeira TO da segunda Câmara, e estamos com o nosso colegiado todo presente, que eu vou aqui fazer a apresentação. E peço, então, que se manifestem rapidamente. Conselheiro Mário. Bom dia, presidente. Boa sessão a todos. Conselheira Ana Cecília. Bom dia. Conselheiro Pedro Paulo. Bom dia a todos. Conselheiro João Vitor. Bom dia. Conselheiro Maurício. Bom dia e bom trabalho a todos. Conselheiro Marcelo. Bom dia, bom trabalho a todos também. Conselheiro Rodrigo. Bom dia a todos. E eu, conselheira Maria Helena, que vou presidir os julgamentos. Então, eu peço, então, que se verifique essa questão da presença dos patronos dos processos 3, de números 2, né? 2 e 4, não é isso? 2 e 4, que são os acompanhamentos na ordem, né?
Quem tiver primeiro. Presidente, o item 2, o patrono Dr. Guilherme não compareceu na sala de espera e estamos com a patrona do item 4, a doutora Marcela, e a procuradora também já está na sala de espera. Pois não, obrigada. Então, vamos começar pelo número 4. Posso A fazer gente sabe, convocação? às vezes, a dificuldade que pode ter, né? Pode ser por a pessoa não vir mesmo, ou por ela estar com algum problema para adentrar aqui a nossa sala. Então, a gente tem outros pedidos. Se o colegiado não tem nada contrário, eu vou seguindo aqui nas tentações, nos acompanhamentos, e ao final, a gente então volta para o curso normal da nossa pauta, e aí, se a pessoa não estiver, a gente continua o julgamento, até porque era à vista, né? Era o processo de retorno de vista. Bom, então vamos para o número 4, não é isso? Ok, presidente, farei a convocação. Bom, então vamos começar agora o nosso julgamento, como sempre fazemos, pelos pedidos de acompanhamento. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Doutora Patrícia de Amorim, por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Item 4 da pauta, doutora Marcela, seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Item 4 da pauta, doutora Marcela, seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Bem, então vamos iniciar pelo processo um processo de retorno de vista, que teve acompanhamento, vai ter o acompanhamento da advogada, a doutora Marcela. A doutora Patrícia, a procuradora, já se encontra na nossa sala, né? Bom dia, seja bem-vinda ao nosso colegiado. Bom dia. Só para, infelizmente, a conselheira Rita teve um problema de saúde, e aí está sendo substituída nessa reunião completa pelo conselheiro Rodrigo Amorim. E também vamos aguardar aqui, então, estamos aguardando a entrada da advogada, da representante do contribuinte. Então, eu vou só apregoar o processo, é o de número 4 da pauta, de relatoria do conselheiro Marcelo Milton, e é um processo de retorno de vista, né? Então, eu vou só aqui dizer o que foi decidido até agora: vista para o conselheiro Mário, convertido em vista coletiva. O relator votou por conhecer do recurso e, no mérito, por dar-lhe provimento. Nesse ponto, houve pedido de vista, ninguém mais se manifestou quanto ao conhecimento ou ao mérito. Então, o processo número 4, recorrente Banco Safra S.A. Vamos só aguardar aqui a entrada da representante do contribuinte. Presidente, a patrona já foi convocada, tá? Ela só está tendo um problema aqui para entrar na sala, mas ela que já está carregando a página. Tá certo, obrigada. Está todo mundo acessando direitinho a pasta T?
Bom dia, doutora Marcela. Bom dia. Bom dia. Vamos, então, é um pedido de vista, né? O processo está retornando de vista, e nós temos aí a ausência da conselheira relatora, certo? Então, eu vou pedir, então, para o relator fazer um resumo, né, do que já foi relatado, mas não para o conselheiro suplente. Então, só lembrando que, se for de sua vontade, pode, se quiser, apresentar alguma coisa sobre a sustentação oral. Foi feita sustentação oral, não foi, na sessão passada? Foi feito. Foi. Então, sempre se pede acompanhamento, claro, porque se sabe que não vai poder ter outra sustentação, a menos que o colegiado mude. Então, há essa possibilidade, só para avisar, não necessariamente que vai ser usada, vai ser utilizada, mas vai se oportunizar se quiser até algum esclarecimento. Então, eu peço que se faça, então, um relatório, né? Normalmente a gente pede um resumo, mas certamente pode ser também um resumo, desde que o conselheiro que não assistiu na primeira vez, o processo possa entender a questão que está sendo posta aqui para julgamento. E aí, então, eu vou lhe oferecer a palavra caso queira, né? Caso queira, e depois, então, passamos ao julgamento, tudo bem? Tudo bem. Então, aqui o que nós decidimos foi que o conselheiro conheceu do recurso e, no mérito, lhe deu provimento, e nesse ponto houve pedido de vista e ninguém mais se manifestou, certo? Tá aqui, então, só para esclarecer, o conselheiro suplente é o conselheiro Rodrigo Amorim. Eu não estou vendo a procuradora. Ah, tá ali. Desculpe. Bom, podemos, então, iniciar o relatório? Pois não. Bom dia a todos. Eu vou fazer aqui tentar pelo menos resumir o voto, presidente, mas vou fazer o relatório aqui, vou dar uma leitura, tá? Trata-se de recurso especial, interposto pelo contribuinte, face do acórdão da primeira turma, da segunda Câmara, dessa sessão, que julgou o recurso voluntário da contribuinte, que discutiu o lançamento correspondente à contribuição previdenciária destinada ao financiamento do RAT. Tá? De acordo com o relatório fiscal, o montante exigido corresponde à diferença da contribuição ao RAT ajustado pelo UFAP, que é o fator acidentário de prevenção, acrescida de juros de mora e multa de ofício de 75%, relativa ao período de janeiro a dezembro de 2013, incluindo o 13º salário. Informa ainda o relatório fiscal que a autuada, cuja atividade econômica é o setor de bancos múltiplos, enquadra-se no CNAE tal, né, com a alíquota básica de RAT definida em 3%. Para o exercício de 2013, o FAP, a ela atribuído, foi de 1,3954, passando seu RAT ajustado para 4,1862%, sendo que tal acréscimo foi contestado por meio de processo administrativo instaurado via formulário de contestação online do FAP, em 29/11/2012. Esclarece ainda o relatório fiscal que consulta ao SISCOL, Sistema de Cadastramento Online da Receita, verificou-se que, em primeira instância, perdurou o efeito suspensivo de 1/1/2013 a 10/8/2016, e que, em segunda instância, o efeito suspensivo teve início em 10/8/2016, perdurando até a data da consulta realizada, 16/1/2018. Independentemente da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, foi aplicada a multa de ofício de 75%, tendo em vista que o artigo 63 da Lei 9.430, 96, determina que não caberá lançamento da referida multa quando a exigibilidade houver sido suspensa pela concessão de medida liminar em mandado de segurança ou pela concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, aplicando-se para os demais casos o disposto no artigo 44 da citada lei, ou seja, multa de ofício de 75%. Abaixo eu transcrevo a ementa do julgado, negando provimento ao recurso voluntário. A tese aqui, no caso, foi a inaplicabilidade da multa de ofício em face de lançamento efetuado para prevenir a decadência. Foi dado seguimento através de agravo. A recorrente apresentou aqui as suas razões
né? Da mesma forma, a Fazenda Nacional contra razões, e o recorrente apresentou memoriais, eu destaco aqui no voto, e esse é o relatório do necessário, presidente. Eu vou tentar fazer uma síntese aí do voto, tá? Sim. Para o conselheiro Rodrigo. Peraí, só um minutinho. Eu só vou perguntar se a advogada quer fazer alguma colocação, tá? Porque quando o colegiado é alterado, sempre é possível. E aí, claro, a pessoa não sabe ainda o que vai acontecer, né? A advogada não sabia que estaria aqui um outro conselheiro. Eu só pergunto se quiser fazer alguma ponderação. Aí, senão, a gente pode passar para o resumo do voto. Sim, eu quero aproveitar assim, a oportunidade aqui, seus conselheiros, só para reforçar que a matéria já está sumulada no âmbito desse CARF, tá? E embora a súmula não faça referência expressa, a súmula 17, ela fala que não cabe exigências de multa de ofício nos lançamentos efetuados aí para prevenir decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa. Só que ela faz referência aos casos de exigibilidade suspensas do inciso 4º e 5º do 151 do CTN, que são os casos onde normalmente seria possível a exigibilidade estar suspensa e ocorrer um lançamento para prevenir decadência, né? São os casos aí de medida liminar em mandado de segurança ou algum tipo de tutela antecipada em ação judicial. Mas nesse caso específico de uma suspensão da exigibilidade em decorrência de um processo administrativo, é um caso sui generis, mas que acompanha aqui o mesmo racional que está disposto na súmula CARF número 17. E é por isso que a jurisprudência do CARF até hoje tem tido posicionamento favorável no sentido de afastar o cabimento da multa 75% nesses casos também. A decisão lá da DRJ, ela manteve a multa a partir de uma leitura literal aqui do artigo 63 da 9430, dizendo que a 9430 não cita expressamente a causa suspensiva de exigibilidade do inciso 3º, que são os recursos administrativos, para possibilitar o afastamento da multa. Mas a DRJ aqui não se atentou que, quando a 9430 foi editada, não havia ainda essa previsão de suspensão da exigibilidade do tributo com base no artigo 202b do Decreto da Previdência, que é essa hipótese aqui dos autos, né, de uma contestação apresentada junto ao Ministério da Previdência para suspender a exigibilidade, que vai acabar suspendendo a exigibilidade do FAP por estar contestando o próprio índice junto ao Ministério da Previdência. Então, aqui é mais para chamar a atenção de que todo o racional posto aqui nos autos é uma matéria conhecida de Vossas Excelências e já grandemente debatida nesse Conselho, e em todos os casos, normalmente se afasta a multa 75% justamente pela inteligência aqui das normas. Era mais isso que eu queria pontuar mesmo. Obrigada aí de novo pela oportunidade. Obrigada, então. Podemos, então, passar para o voto? Pois não, então. Tudo bem? Podemos? Então, o conselheiro relator vai falar, vai proferir o voto. Aí eu passo, então, para o conselheiro Mário, que é o revisor, e também seria mesmo o primeiro a votar. Eu vou dar uma lida bem rápida no item 13 do meu voto aqui, acabou sendo um pouco extenso, mas vou tentar sintetizá-lo. A questão de fundo é a possibilidade ou não do lançamento da multa de ofício de 75%, os lançamentos para prevenir a decadência, em que o contribuinte questiona perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional do Ministério da Previdência, na época, o índice do FAP, indicado no ano anterior ao contribuinte, para ser utilizado no ano posterior, aqui no caso, em 2013. Aqui eu destaco, no item 15, o relatório fiscal, daquilo que importa, eu vou tratá-lo aqui. Ele fala o seguinte, a fiscalização. No caso concreto, para o exercício 2013, o FAP foi atribuído, foi praticamente o que eu destaquei lá no relatório. Importante destacar também que o recurso do contribuinte foi até dado provimento no recurso dele, ele pelo menos indica aqui, no item 14, que houve uma mudança aí do índice FAP para menor. Através do termo de intimação fiscal,
consciência em tal data, o contribuinte foi intimado a justificar a utilização e declaração em GFIP da alíquota FAP, no valor de 1%, quando, de acordo com os sistemas internos da Receita, o correto é a utilização da alíquota no valor de 1,39, período de janeiro de 2013 a dezembro. O contribuinte apresentou a resposta dizendo o seguinte: no tocante ao questionamento do item 1, esclareça-se que a alíquota FAP divulgada no valor de 1,3954% para o exercício de 2013 está sendo contestada pela instituição financeira através de processo administrativo, instaurado através do formulário de contestação online FAP, apresentado em 29 de novembro de 2012, no número tal. Em sua contestação, a peticionária solicita a correção de divergências quanto aos elementos previdenciários que compuseram o cálculo do FAP, bem como requer a elaboração de novo cálculo do referido índice. Nos termos do quanto disposto para terceiro do artigo 202b do Decreto 3.048 de 2010, o processo administrativo que trata da contestação do índice possui efeito suspensivo, sendo que, nessa hipótese, o índice FAP a ser utilizado é de 1% até decisão administrativa em caráter terminativo. Para a comprovação do aduzido, ela apresentou a documentação, a fiscalização fez a consulta e constatou que estava ainda em andamento esse questionamento, em razão do FAP apenas. E, em razão do exposto, foram lançadas no presente auto as diferenças das contribuições à alíquota de 1,862% resultante da subtração do RAT ajustado, de acordo com os sistemas internos da Receita, 4,1862, pelo RAT, utilizado pelo contribuinte de 3, incidente sobre as remunerações dos empregados que prestaram serviço junto ao Banco Safra durante o exercício de 2013. Aqui, da suspensão da exigibilidade do crédito, diz a fiscalização, no documento extrato FAP, decisão em primeira instância, apresentado pelo contribuinte em resposta ao termo de intimação, há a seguinte observação no que tange à aplicação do FAP. FAP sob efeito suspensivo. A contestação / recurso do FAP, publicado pela Portaria Interministerial 424, de 2012, nos termos parágrafo 3º e caput do artigo 202b do Regulamento da Previdência, suspende apenas a aplicação deste, e não de todo o crédito tributário, de forma que o montante da contribuição relativa à alíquota básica, de que trata o inciso 2 do artigo 22 da Lei de Custeio, permanece exigível na hipótese de impugnação ao processamento anual do FAP. Entendimento definido nos termos da nota COSIT 92, 2012, para fins de atribuir efetiva suspensão da aplicação do FAP, na GFIP-CFIP, o FAP a ser informado é de 1,00% aqui. Aí também reconhece a fiscalização, dispõe o CTN, no artigo 1513, né, uma das formas de suspensão da exigibilidade, no caso, reclamações, defesas administrativas. Dessa forma, o presente crédito tributário encontra-se com a exigibilidade suspensa, conforme dispõe o inciso 3 do artigo 151 do CTN, e o parágrafo 3º do artigo 202b aí do Regulamento da Previdência. Da aplicação da multa de ofício, ele entendeu que, independentemente da suspensão da exigibilidade do crédito, é aplicado no presente auto a multa de ofício na ordem de 75%. O artigo 63 da 9.430 determina que não caberá lançamento da multa de ofício quando a exigibilidade houver sido suspensa pela concessão de medida liminar em mandado de segurança ou pela concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Aí, no caso, depois que eu avaliei toda a situação aqui, inclusive até coloco no voto algumas divergências na época de entendimento entre a Receita e até a Procuradoria, eu considerei que também nesse caso, até pelo que a própria patrona colocou, a ratio aí da própria súmula, não é só apenas a não aplicação da multa de ofício, não é apenas para aqueles casos judiciais, vamos dizer assim. A fiscalização, ela entendeu que, apesar de constar a suspensão pelo 153, no caso a defesa administrativa, em relação apenas à questão do FAP,
sendo que, pelo que eu verifiquei nos autos, a GFIP foi apresentada com RAT de 3%, pelo que eu verifiquei também, ela estava atendendo, o contribuinte estava atendendo o que praticamente a administração pública estava passando para ela. Como é uma legislação até nova, tá? Não houve, vamos dizer assim, uma interpretação assim condizente com assim, por atualizá-la, vamos dizer. No caso, por que só essas ações judiciais, sendo que na fase administrativa, a fase administrativa também estava suspensa, né, a questão do FAP, que, lógico, ela tem reflexo no RAT aí, né, e eu até digo, no final do voto, que, assim, não se aplica em tese, assim, totalmente a súmula, né, salvo engano, acho que é a 17, mas sim a essência dela, né? Aí, no caso, eu estou afastando a aplicação da multa, eu até coloquei que eu participei desse julgamento, mas avaliando melhor a situação, né? Eu tinha acompanhado o voto do relator, mas até avaliando melhor a situação. Quando você é relator, eu acho que a gente faz uma análise que é um pouco mais, né, aprofundada aqui do assunto. O voto está um pouco longo, porque eu trato de toda esses detalhes, né, inclusive até do paradigma em si também, e dessa divergência que houve entre a Receita e a Procuradoria, né, no caso, e eu acabo dando provimento ao recurso, mas na essência, né, seria em decorrência que eu entendo que não se aplicaria também. Nesse caso, pontualmente, quando você está se questionando o FAP, você teria também a suspensão da exigibilidade, não teria como você aplicar multa de ofício ao contribuinte em decorrência de um exercício do direito de defesa. Tá? Na essência, seria isso. Tá? Eu estou dando provimento ao recurso, presidente. Está sem áudio, presidente. Eu tirei o áudio até por causa dos passarinhos, né? Nesse momento aqui tem muito passarinho. Acho que é bom quando a gente pode relaxar e ouvir os passarinhos, mas não para prestar atenção aqui, atrapalha um pouco. Então, o conselheiro está conhecendo o recurso e dando provimento, recurso do contribuinte. Eu passo, então, a palavra para o conselheiro Mário, que também é o revisor, né? Pediu vista desse processo. Bem, presidente, a discussão aqui, ela não gira em torno da questão da exigibilidade do crédito tributário. É pacífico, né, o entendimento de que quando se tem essa discussão relacionada à alíquota aí ao fator acidental de prevenção, que o crédito ele é suspenso. Então, não tem... E aí eu já esclareço, até porque me lembro muito de toda essa discussão entre PGFN e a Receita Federal, sobre essa discussão PGFN e Receita Federal, ela se dá, né, não em relação a afastamento e multa de ofício, a discussão ela se dá especificamente sobre a extensão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, ela trata de uma outra questão. Não vejo aqui também que a súmula CARF 17 ela se aplique a essa situação especificamente, porque a súmula CARF 17 ela se reporta às hipóteses previstas no inciso 4 e 5 do artigo 151 do CTN, né? O conselheiro Marcelo Milton, inclusive, fez essas observações, e para mim não, eu acho que é bastante tranquilo para todo mundo aqui o entendimento de que essa situação ela está enquadrada expressamente no inciso 3º do artigo 151, que trata de reclamações e os recursos, inclusive o administrativo. Por outro lado, o artigo 63 da Lei 9.430, assim como a súmula CARF 17, ela se reporta
esse dispositivo ele se reporta aos incisos 4 e 5. Então, independentemente de a lei que tratou do fator acidentário de prevenção ser posterior, o inciso 3 ele já existia, né, quando o artigo 63 ele foi instituído, né, quando foi editado o artigo 63, inclusive numa nova redação. E o artigo 63 ele não quis se reportar ao inciso 3º do artigo 51. Por outro lado, a própria lei 10.666, que foi quem instituiu lá em 2003, então não é tão novo assim, não é tão nova a discussão do fator acidentário de prevenção, ela poderia fazer, né, remissão a essa hipótese de afastamento da multa de ofício, e não fez. Então, eu me sinto assim, eu não me sinto muito à vontade de estender, né, o que está estabelecido no artigo 63 para essa situação do FAP. Então, peço licença ao conselheiro Marcelo Milton, eu sei que tem entendimento em sentido diverso, mas eu vou me posicionar pela manutenção da multa de ofício, sabendo, esclareço para os senhores, que eu sei que é pacífico que, com relação à exigibilidade do crédito tributário, especificamente do fator acidentário de prevenção, há sim a suspensão da exigibilidade. Agora, não consegui encontrar na legislação de regência nada que possibilite, a meu ver, obviamente, o afastamento da multa de ofício. Então, o conselheiro abre a divergência negando o provimento, é isso, né, Mário? Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Presidente, eu acompanho o relator, presidente, porque me parece que, independentemente de haver referência expressa na lei a inaplicabilidade da multa nesse caso, tem uma outra situação que a gente não pode desprezar, que a multa ela é pela falta pela omissão, pela falta de recolhimento de tributo. E estando o crédito tributário suspenso, né, você não pode dizer que o contribuinte incorreu nessa infração, né? Quer dizer, tem sentido eu imputar a multa por uma conduta que o contribuinte não poderia ter feito, ou que estava albergado por uma norma, né? Quer dizer, então, o contribuinte não cometeu infração. Eu não posso dizer que o contribuinte omitiu o rendimento, que o contribuinte deixou de recolher tributo, né? Portanto, não havendo referência expressa à interpretação que mais harmoniza, né, o conjunto das normas, pela inaplicabilidade da multa. Então, acompanho o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho o relator. Conselheiro Maurício. Presidente, eu acompanho a divergência. Assim, eu já cheguei a estudar um caso desse, assim, bem parecido, né? Eu entendo que ele deveria ter informado esse débito no STF, né? E a atividade do fisco aí, ela foi imprescindível, né? Para que se ao final viesse a cobrar o crédito tributário, né? Se fosse o caso, né? Então, assim, e eu acho que assim, eu entendo que as hipóteses em que se afasta a multa de ofício são aquelas expressamente previstas lá no artigo 63, ou nos casos em que a suspensão por si só constitui o crédito tributário, exemplo do depósito, né? Depósito judicial, né? Que ele constitui o crédito e aí a atividade da fiscalização estaria dispensada, vamos dizer assim, né? Então, eu acompanho a divergência, presidente. Conselheiro Rodrigo. Eu acompanho o relator, presidente. Bem, eu acompanho, por enquanto, por tudo que nós discutimos aqui, embora entendendo perfeitamente, eu acho que foi feito um estudo muito profundo, aprofundado, né, tanto do relator como do revisor, mas por enquanto, até por ser uma questão de exigência ou não, né, de crédito tributário, eu vou ainda me ater aí a essa literalidade, né? Então, eu não me sinto ainda que isso poderia ser ultrapassado, porque exatamente pelas considerações trazidas pelo revisor, no sentido de que já poderia ter sido feita alguma referência a isso, né? Então, eu não posso, eu não vejo assim como se
nesse momento, ultrapassasse. Claro, sem prejuízo de aprofundar mais e, em algum outro momento, me convencer de que poderia ter sido desconsiderada essa multa. Bem, então eu voto com a divergência, isso é o número 4, não é isso? Então, vou proclamar o resultado aqui por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento. É só a multa, né, mas dar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Mário, Maurício e Maria Helena, que lhe negaram provimento. Bom, então eu agradeço então a presença da representante do contribuinte e peço então, já que para o nosso suporte, verificar aqui na sequência próximo processo que nós teremos participação de patrono, né? Nós já tivemos peço que verifique se já chegou o número 2, né? Que não tinha sido ainda localizado na nossa sala, e o número 3 já expliquei que não vai poder ser possível ser julgado, que a conselheira teve um problema de saúde, e o número 4 foi esse que acabamos de julgar, e aí teremos então a videoconferência do número 5, número 5 da pauta. Então eu peço ao suporte para verificar se já chegou o número 2, se não, passaremos ao número 5 da pauta. Obrigada, conselheira. Obrigada, bom dia. Presidente, o patrono do item 2 ainda não está na sala. Certo. A patrona do item 5 está. Ah, perfeito. Então já podemos julgar o número 5. Como eu avisei a vocês, a gente usa essa sistemática, vamos cumprindo todas as antecipações. Se ao final das antecipações não chegar, aí a gente volta ao curso normal e julga o processo no momento dele. Eu acho que a doutora Marcela congelou aqui, não foi? Alguém poderia retirá-la, então, por favor, só para não ficar com muito quadrinho aqui na nossa tela. Bom, vamos então, poderemos então, suporte, convocar o número 5, o patrono número 5 da pauta, que é o doutora, desculpe, Lohane Oliveira Vasconcelos. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigada. Número 5 da pauta, então, de relatoria do conselheiro Maurício, recorrente, Fazenda Nacional e Rede Zacarias de Pneus e Acessórios, em recuperação judicial. Recurso da Fazenda e do contribuinte, não é isso? Vamos só aguardar. Então, convocada, presidente. Bom dia, doutora Lohane mesmo, né? Isso, bom dia, doutora. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso colegiado. Então, o processo de relatoria do conselheiro Maurício, né, recorrente Fazenda Nacional e Rede Zacarias de Pneus e Acessórios Limitada em recuperação judicial. Nós estamos com o nosso colegiado com um conselheiro suplente em face da ausência da conselheira Rita. Teve um problema de saúde, então, em seu lugar está aqui, para suprir essa falta, o conselheiro Rodrigo Amorim, que é o vice-presidente da primeira TO, segunda Câmara. Então, vamos então passar para o relatório, né? E aí a senhora, então, depois do relatório, vai poder ter a oportunidade de fazer a sua sustentação oral, e então, aí, posteriormente, o relator vai proferir o seu voto. Pois não, conselheiro Maurício? Pois não, presidente. Como já pregoado aí, trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional do Sujeito Passivo. Na origem, cuida-se de lançamento, o DEBCAD aí 37030170, para cobrança das contribuições sociais previdenciárias devidas pela empresa, incluído o GILRAT, aquelas devidas pelos segurados, além das devidas a terceiros, decorrentes de valores pagos aos segurados empregados por meio de cartão de premiação. Esse foi o fato gerador, né? O relatório fiscal do processo encontra-se as folhas 50 e 52,
O jeito passivo foi cientificado o lançamento em 3 de maio de 2007, consoante se assentou as folhas 529. O lançamento foi impugnado às folhas 59 e 78. Por sua vez, a DRJ em São Paulo julgou procedente as folhas 90 e 97. Apresentado recurso voluntário às folhas 102 e 140, a primeira turma ordinária da terceira Câmara desta sessão deu-lhe parcial provimento para, dentre outros, excluir do lançamento devido à regra credencial expressa no inciso 1, artigo 133 do CTN, as contribuições apuradas até dezembro de 2001, anteriores a janeiro de 2002, por meio do acórdão 2301-001-947, as folhas 224 e 233, designada a União interpôs recurso especial às folhas 250 e 257, pugnando pela sua admissão e provimento para afastar a decadência em relação às contribuições previdenciárias apuradas em dezembro de 2001. Em 31 de janeiro de 2014, as folhas 259 e 261, foi dado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional para que fosse discutida a matéria atinente à aplicação da decadência relativa à competência de dezembro à luz do artigo 1731 do CTN. Cientificado do acordo do recurso voluntário, o autuado apresentou embargo de declaração às folhas 264 e 279, citando omissão e contradição naquele julgado, mas que foram rejeitados pelo presidente da turma, as folhas 419 e 423, em 25 de agosto de 2015, sem que houvesse nos autos a ciência do despacho que dera seguimento ao recurso da União. O sujeito passivo apresentou as contrarrazões, as folhas 268 e 387, propugnando pelo não conhecimento, sucessivamente pelo desprovimento do recurso especial da Fazenda Nacional. Não satisfeito, apresentou embargos nominados as folhas 432 e 439, contra o despacho que rejeitou seus embargos anteriores, sendo certo que desta vez foram parcialmente acolhidos para que fosse promovido seu julgamento pelo colegiado, as folhas 475 e 478. Ato contínuo apresentou recurso especial às folhas 450 e 474, pugnando ao final pelo seu conhecimento e provimento, reconhecendo-se a decadência em relação às competências de janeiro a março de 2002, a teor do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Nesse sentido, o colegiado da primeira turma ordinária da terceira Câmara acolheu-os e, sanando os vícios apontados, ratificou o acórdão 2301-001-947, de 18 de março de 2011, para conhecer parcialmente o recurso voluntário, não conhecendo da matéria expressamente anunciada, e para modificar a data da ciência do lançamento para 3 de maio de 2007, por meio do acordo 2301-006-621, as folhas 529 e 535. Cientificado desse novo acordo, a Fazenda Nacional do Setor Passivo ratificaram os termos dos recursos especiais já propostos, folha 538 e 553. Na sequência, em 11 de novembro de 2020, as folhas 557 e 563, foi dado seguimento ao recurso do setor passivo para que fosse discutida a matéria decadência dos períodos de janeiro a março de 2002. Intimada do recurso interposto pelo contribuinte em 7 de janeiro de 2021, processo movimentado em 8 de dezembro de 2020, folha 564, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões tempestivas as folhas 563 e 573 em 16 de dezembro de 2020, folha 574, propugnando pela não admissão ou subsidiariamente pelo seu desprovimento. Presidente, ao relatório. Obrigada. Então, eu passo a palavra agora à doutora Lohane para fazer a sustentação oral por 15 minutos. Muito obrigada. Ilustres conselheiros, cumprimento a colega da turma, na pessoa da conselheira presidente, doutora Maria Helena, na pessoa também do ilustre relator, doutor Maurício. Muito bom dia. Pretendo ser breve, o relatório já destacou os principais pontos. Trata-se realmente de um lançamento para exigência de contribuições previdenciárias de competências de 7 de 2000 a 6 de 2006. Processado feito, foi acatada a decadência parcial em razão da aplicação do artigo 173.1 do CTN, somente em relação à decadência do período, do período de 7 de 2000 a 12 de 2001, conforme destacado pelo ilustríssimo conselheiro relator. E, após o julgamento do recurso voluntário, foram postos embargos de declaração para sanar alguns equívocos, especialmente 2 deles. Um era o não reconhecimento da desistência parcial, ou seja, grande parte do período autuado houve já a desistência parcial reconhecida, que é o período de as competências de 4 de 2002 a 6 de 2006, e também para juntar comprovantes de pagamento das contribuições no período de
de janeiro a março de 2002, conforme folhas 300 a 311 dos autos. Ancorada nessa existência de pagamentos parciais e na ausência de qualquer alegação de fraude, o contribuinte interpôs o recurso especial em julgamento para análise da aplicação da decadência prevista no artigo 150, parágrafo 4º. Inicialmente, os pagamentos não foram reconhecidos pela mera alegação de que, como o próprio contribuinte não reconhecia a incidência da contribuição previdenciária sobre aquela rubrica, não haveria, então, comprovante de pagamento sobre esses valores. Ocorre que o entendimento exarado no acórdão, na verdade, ele confronta com a jurisprudência dessa quarta turma, inclusive com precedentes dessa turma da Câmara Superior, também pela aplicação da súmula 99, né, do CARF. No caso concreto, excelências, o acórdão paradigma, que é o acórdão 9202-004-481, ele entende que deve ser considerado, para fins de pagamento antecipado, o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referia a autuação, mesmo que não tenha sido incluída na base de cálculo deste recolhimento parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração. Vossas Excelências conhecem também a redação da súmula 99, que vai no mesmo sentido, destacando que, mesmo que os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias não se refiram às mesmas rubricas exigidas no auto de infração, tratando-se de contribuições previdenciárias no mesmo período autuado, devem ser considerados para fins de atrair a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º. No caso concreto, as folhas 300 a 311 dos autos demonstram que houve o recolhimento antecipado parcial das contribuições previdenciárias em relação ao período autuado em julgamento, que é somente o período de janeiro a março de 2002, que está ora em análise. Nesse sentido, também é importante afastar a alegação fazendária apresentada em contrarrazões de que essas guias juntadas elas não serviriam para comprovar o recolhimento antecipado, porque o acórdão paradigma citado, ele utilizou para comprovação o relatório de documentos apresentados, o RDA. Então, como no caso concreto foram juntadas guias, alega a Fazenda que não haveria essa comprovação e que não deveria ser conhecido o recurso especial. Com a devida vênia, não procede tal alegação. Seja porque as meras distinções fáticas, né, entre acórdãos que não influenciam nas razões de decidir não podem obstar o recurso especial, seja porque os próprios precedentes que ensejaram a edição do verbete sumular 99 utilizaram como comprovante de pagamento as guias de contribuições previdenciárias. Em nenhum dos precedentes que originaram a súmula 99 houve a alegação de obrigatoriedade de juntada de RDA, por exemplo. Então, nesse sentido, não há qualquer procedência à alegação fazendária de que o recurso especial não deveria ser conhecido nesse sentido. Então, no entender do contribuinte, deve ser dado integral provimento ao recurso especial, porque há comprovantes de recolhimento antecipado das contribuições previdenciárias no período autuado, juntado aos autos, referente ao período de janeiro a março de 2002, que é o período em discussão, e não há qualquer alegação de fraude, de modo que deve ser atraída a incidência do artigo 150, parágrafo 4º do CTN e reconhecida a decadência em relação a esses períodos. Por fim, somente para destacar, a contribuinte ressalta a necessidade de não conhecimento ou, eventualmente, desprovimento do recurso especial fazendário. O recurso especial fazendário, como bem alertou o relatório apresentado pelo conselheiro relator, ele discute somente a eventual aplicação equivocada do artigo 173.1 em relação à competência de dezembro de 2001. No entendimento fazendário, em síntese, não deveria ser aplicado o RESP 973.733, que reconhece que o primeiro dia seguinte aquele incrementamento poderia ser efetuado, conforme o entendimento do artigo 173.1, seria o dia seguinte à ocorrência do vencimento, e não à ocorrência do fato imponido, né? O que já foi superado em recurso repetitivo, que é o RESP 973.733, conforme destacado, de modo que eventual provimento do recurso fazendário nesse sentido implicaria em nítida ofensa, desconsideração ao artigo 62, parágrafo 2º do regimento do CARF,
que determina a obrigatoriedade de observância dos acordos proferidos em sede de recursos repetitivos. Então, em relação ao recurso especial fazendário, ele não merece prosperar, devendo ser mantido o acordo em relação à competência de dezembro de 2001. Nesses termos, ilustres conselheiros, o contribuinte requer que seja dado integral provimento ao recurso especial do contribuinte, reconhecendo-se a decadência em relação às competências de janeiro a março de 2002, em razão da aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, e deve ser, se conhecido, desprovido o recurso especial fazendário, mantendo-se o acordo em relação à competência de dezembro de 2001. Eu fico à disposição para qualquer esclarecimento fático, qualquer dúvida que eventualmente seja levantada no julgamento, fico à disposição para esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigada. Podemos, então, passar ao voto? Sim, presidente. Bom, ambos os recursos são tempestivos, né? Vou passar aqui a análise do demais pressuposto de ambos os recursos. Como já relatado, os recursos tiveram segmento admitido para que fosse rediscutida a matéria decadência do período de janeiro a março de 2002 com o artigo passivo e aplicação de decadência relativa à competência de dezembro, à luz do artigo 1731 do CTN, o pai da Fazenda Nacional. Na sequência aqui, eu transcrevo aqui a ementa e o dispositivo da decisão. E antes de passarmos aos recursos, impõe-se esclarecer que o lançamento original abarcou o período de julho de 2000 a junho de 2006, né? Considerando-se a ciência do lançamento em 3 de maio de 2007 e a aplicação pelo colegiado recorrido da regra de contagem do 1731 do CTN, foram declaradas decaídas competências de julho de 2000 a dezembro de 2001. O recurso passivo objetiva a aplicação da regra do artigo 150, parágrafo 4º, o que implicaria o reconhecimento da decadência até a competência de março de 2002, já que desistiram do recurso em relação ao período de abril a junho de 2006. Ou seja, o autuado tem interesse, em tese, nas competências de dezembro de 2001 a março de 2002, na de dezembro de 2001, em função da possibilidade de reversão da decisão recorrida em função do recurso da União. Passemos aos recursos, então, né? O distrito passivo, conhecimento, decadência do período de janeiro a março de 2002. Como sendo-se o voto vencido, percebe-se que após afastar a aplicação do artigo 45 da Lei 8.212 e asseverar que as contribuições previdenciárias, no que diz respeito à contagem do prazo cadencial, passariam a seguir os termos do artigo 131, fez constar que, em se tratando de tributo lançado por homologação, sem antecipação do pagamento, e considerando que a recorrente teria sido notificado do lançamento em 25 de abril de 2007, teriam decaído as competências do período de julho a março de 2002. Note-se que, embora tivesse consignado a existência de antecipação de pagamento, acabou por utilizar a sistemática do 150, parágrafo 4º do CTN. Já nesse ponto, o voto vencedor foi sucinto ao afirmar não ter havido antecipação do tributo ao justificar a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. E aí eu transcrevo aqui um inserto aqui do voto vencedor, né, entendendo que teria havido uma premissa fática equivocada ao assentar-se a inexistência de pagamento antecipado, a autuada opôs o embargo de declaração, ao qual teria anexado os comprovantes de pagamento de contribuições previdenciárias para as competências de janeiro a março de 2002. Muito embora o presidente da turma os houvesse rejeitado, de uma forma ou de outra, acabou melhor esclarecendo a decisão colegiada, quando afirmou que, abre aspas aqui, né, como a recorrente não reconhecia a incidência das contribuições previdenciárias sobre a rubrica lançada na notificação, não há que falar em lançamento em cumprimento antecipado. Nessa perspectiva, procurou demonstrar a divergência a partir da indicação do acordo paradigmático, acordo paradigma número 9202004481, no qual se aplicou o enunciado de súmula CARF 99, após certificada a existência de GPS, apresentadas no curso da ação fiscal e confirmada no sistema do INSS, conforme evidenciaria o RDA aqui, né, o relatório de documentos apresentados juntado pelo atuante. Pois bem, tem-se no recorrido duas questões assentadas. Uma questão de fato, afirmada e reafirmada pelos votos vencido e vencedor, no sentido de que existiria antecipação de pagamento, e uma questão de direito, no sentido de que a inexistência de pagamento antecipado, no tocante à rubrica lançada na notificação, atrairia a regra do artigo 1731. Analisando-se o contexto, depreende-se que a afirmação posta no que se referiu à inexistência de pagamento antecipado estava relacionada especificamente à rubrica objeto do lançamento e não a qualquer outra parcela apurada do tributo. E é justamente aí que reside a divergência quando comparado com o entendimento vazado no paradigma 9202004481. Enquanto aqui, entendeu-se que o pagamento antecipado deveria dizer respeito exclusivamente à rubrica lançada, lá que configuraria pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte
na competência do fato gerador que se referir à autuação. Nesse rumo, diferentemente do sustentado pela recorrida, pela fazenda, né, no sentido de que o conhecimento do recurso implicaria o envolvimento das provas, tem o que há, e foi demonstrado, o efetivo dissenso jurisprudencial a reclamar a solução por esse colegiado. Com efeito, não vislumbrando reparos no despacho prévio de admissibilidade, encaminha para conhecer do recurso. Aqui, presidente, porque houve um questionamento contra razões da Fazenda Nacional de que o conhecimento do recurso aqui implicaria envolvimento de prova, e eu estou encaminhando por conhecer do recurso, por entender que a aplicação do 150 foi em função daquela tese que se tem, né, de que o valor lançado, o recolhimento tem que se referir especificamente ao valor lançado, né? E, e aí eu estou conhecendo o recurso. Sim, pode seguir, porque essa matéria, não sei o conselheiro Rodrigo, mas aqui é bastante tranquilo em relação a essa parte de conhecimento, né? Que havia realmente essa... Mas essa é a divergência, né? Sim. Essa é a divergência. Certo. Então, só se alguém tiver alguma coisa em relação a esse conhecimento, a gente segue e julga junto o recurso da contribuinte em toto, conhecimento e mérito. Estou passando aqui ao mérito, né? Quanto ao mérito, importa rememorar que o lançamento considerou como fatos geradores os valores pagos aos segurados e empregados por meio de cartão de premiação, denominado Unimax Card, que englobou as contribuições a cargo da empresa, incluídos o RAT, dos segurados e a acredita terceiro. Vai dizer, considerou os pagamentos como salários indiretos. De fato, as guias de recolhimento apresentadas foi 301 e 309, relacionadas à competência de janeiro e março de 2002, com o Código de Pagamento 2100, evidenciam o recolhimento do tributo, inclusive da parcela devida a terceiros. Por mais que esse relator seja simpático à tese assentada pelo colegiado da COR, insta a observar que essa turma tem entendimento firme, com o qual não compartilho, mas que aqui a ele me rendo, que o fato de a autuação previdenciária se referir às divergências remuneratórias não declaradas de FIP seria o bastante para atrair a incidência da súmula CAP 99. Nessa perspectiva, tenho que a matéria não comporta maiores discussões, tendo em vista o enunciado de súmula CAP 99, de observância obrigatória por esse colegiado, forte no artigo 72 do RICAF, confira-se aqui eu transcrevo a súmula e o artigo 72 do RICAF, com efeito, considerando a ciência do lançamento como sendo em 3 de maio de 2007, considerando a existência do recurso no que toca a competência de abril de 2002 e considerando, ao final, os estritos termos que constou no pedido e a delimitação da matéria que foi devolvida, forçoso o reconhecimento da decadência com relação às competências de janeiro a março de 2002, forte no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, presidente. Então, estou dando provimento ao recurso do contribuinte. Obrigada. Eu vou tomar, então, os votos em relação ao recurso contribuinte, já considerando conhecimento e mérito. Então, o conselheiro está conhecendo e, no mérito, dando provimento para reconhecer esses períodos, que é o pedido do contribuinte. Então, conselheiro Mário. Acompanhe o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanhe o relator. Conselheiro Marcelo. Acompanhe o relator. Conselheiro Rodrigo. Acompanhe o relator. Eu também acompanho o relator. Então, número 5, em relação ao recurso especial do contribuinte, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, passamos para o resto da PGFN, que aí é só aquela questão do dezembro de 2001, não é isso? Isso, positivo, presidente. Quanto a essa matéria, decidiu o colegiado recorrido por aplicar o entendimento, hoje superado, veiculado em julgado do STJ sobre as temáticas de recurso repetitivo, no sentido de que a contagem do prazo inicial, valendo-se do artigo 103.1, implicaria, no caso concreto, no que toca a competência de dezembro de 2001, a não considerar o termo inicial como sendo 1º de janeiro de 2003. Confira o seguinte fragmento do voto vencedor. E aqui a redatora do vencedor, né, ela faz menção aqui realmente ao julgado lá, né, aplica 62A do regimento interno, e aí eu prossigo aqui no voto. Né? Em seu recurso, a União indica o acordo número 2401001-759 como demonstrativo da divergência jurisprudencial. Em suas contrarrazões, aduziu a autuada que o recurso não deveria ser conhecido, eis que não teria havido pré-questionamento da matéria, já que em momento algum teria trazido qualquer alegação que dissesse respeito à forma de aplicação
do inciso 1 do artigo 173 do CTN, e prosseguiu a sustentar que também não haveria similitude fática entre os casos, tampouco cotejo analítico entre os acordos. Sem razão a recorrida. Não se pode exigir que a Fazenda, antecipando-se ao julgamento do recurso voluntário, trouxesse argumentos acerca da correta aplicação do inciso 1 do artigo 173, imaginando-se que o colegiado, aplicando a norma então invocada, fizesse dele uma leitura equivocada. E note que efetivamente houve pronunciamento no voto vencedor acerca das razões que levaram o colegiado a entender decaída a competência de dezembro de 2001. Veja-se. Aqui eu torno a reproduzir aqui o finalzinho do voto vencedor, né, onde ela menciona aqui que estaria aplicando o enunciado do STJ. Né? Quanto ao não cotejo analítico, impõe-se destacar que a recorrente trouxe efetivamente excertos dos julgados capazes de demonstrar o dissídio interpretativo, que recaiu sobre a forma como foi interpretada a jurisprudência do STJ em relação ao tema, pouco importando eventual diferença no que tange ao tributo lançado ou infração apontada. Também não deve prosperar a alegação de que o recurso violaria o disposto no inciso 2 do parágrafo 12 do artigo 67 do RICAF, o argumento de que o paradigma estaria contrariando decisão transitante julgada nos termos do artigo 543C do CPC 70 anterior, né? Não é bem assim. O acordo paradigmático, a parte de aplicar o decidido naquele RESP 973733, valeu-se do esclarecido nos embargos de declaração do agravo desmental do recurso especial 674497 do Paraná, de relatoria do ministro Mauro Campos Marques, chegando-se à mesma conclusão que se tem hoje à luz da súmula CAF 101. Analisando-se referido paradigma, não vejo outra conclusão que não a do conhecimento do recurso, nos exatos termos do despacho de prévia admissibilidade que assim encaminhou. E aqui eu estou conhecendo o recurso, presidente, e já passo aqui a análise do mérito. Porque teve uma alegação... Eu vou fazer do mesmo jeito, vou tomar os votos em totum, conhecimento e... Sim. Nesse ponto, aí passando ao mérito, né? Nesse ponto, a recorrida, por outras razões, insiste na leitura promovida pelo colegiado recorrido em relação ao RESP 973733 Santa Catarina, nada trazendo no sentido de que fosse aplicada também para essa competência a regra decadencial prevista no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. A matéria também não é nova nesse colegiado, além de não comportar maiores discussões, tendo em vista o enunciado súmula CAF 101 de observância obrigatória por esse colegiado, forte no artigo 72 do RICAF, e aqui eu transcrevo o enunciado súmula CAF 101 e o artigo 72 do RICAF, com efeito, a considerar a ciência do lançamento como sendo 3 de maio de 2007, é de se reconhecer que a competência de dezembro de 2001 está salvo da decadência, teor do artigo 1731 do CTN. Nesse rumo, voto por conhecer do recurso passivo para dar-lhe provimento, para reconhecer a decadência de competência de janeiro a março de 2002 e conhecer do recurso da Fazenda Nacional para dar-lhe provimento para restabelecer a competência de dezembro de 2001. Eu voto, presidente. Sim. Essa situação é conhecida aqui no nosso colegiado como ineludivelmente. Lembram disso? A gente fala assim, ineludivelmente, a gente já lembra que era essa questão do... Naquele caso concreto, podia ser ineludivelmente o ano seguinte ao fato imponível, porém, não como regra, né? Como a regra, a gente tem que colocar, como bem colocado aí no voto. Mas, enfim, nós já conhecemos assim como ineludivelmente. Então, o conselheiro está conhecendo do recurso e, no mérito, dando-lhe provimento, certo? Aí já não se trata mais de nada de salário indireto, nada disso, né? Conselheiro Maurício. Não, aqui a rubrica lançada assim, aparentemente é a mesma, né? Salário indireto, mas a alegação, o fato gerador em si, né? Sim. Mas a alegação de aplicação de 150 parágrafo 4º não foi veiculada Não houve recurso quanto a isso. Não houve. O recurso da Fazenda Nacional que está indo em cima exatamente do que o acordo entendeu que já é o 173.1, certo? E o recurso é esse, 173.1, como é que se considera aí o termo de início aí, certo? Não é isso? Sim. Termo de início. Bom, é a situação já conhecida aqui no nosso colegiado. O conselheiro relator está conhecendo do recurso e no mérito, dando provimento. Conselheiro Mário. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheiro João Vitor.
Eu acompanho. A única dúvida que eu fiquei é, para alguns meses tem recolhimento, para outros não, por isso que aplica ora o artigo 150, ora o artigo 1731? Não, assim, na verdade, todo julgamento, né, o decidido colegiado ordinário foi no sentido de aplicar 173, porque a rubrica não tinha recolhimento da rubrica, né? Ah, tá. Aí o contribuinte, ele foi específico em relação a esses 3 meses, janeiro, fevereiro e março, e acostou guia de recolhimento para esses 3 meses, e o recurso foi conhecido, delimitado em relação a esses 3 meses, e a da Fazenda, ela questiona a interpretação do artigo 173.1, né, à luz lá do STJ. E aí, realmente, há um ponto de interseção entre os dois recursos, né, que é essa questão de se aplicar. Assim, na prática, o que se deu na prática, ao final deste julgamento, é aplicar a regra do 150 para os meses de janeiro, fevereiro e março e manter a aplicação do 173 da competência de dezembro para trás, né? Ok, obrigado, Maurício. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheiro Rodrigo. Presidente, demorei um pouquinho aqui para entender justamente essa sistemática, né? Mas acho que com esse questionamento do conselheiro João Vitor, ficou um pouco mais claro para mim essa questão. Ou seja, a competência de dezembro de 2001, né, foi objeto de recurso apenas da Fazenda porque a contribuinte já tinha reconhecido a decadência dela no acórdão recorrido. Mas aí eu me questiono também o seguinte, se a gente aplicou o 150 parágrafo 4º para as outras competências... Eu já vou até antecipar a sua dúvida. É a questão da cognição plena e do que a gente tem aqui no recurso especial. Aqui nós temos recurso da Fazenda. O contribuinte poderia ter apresentado recurso sobre isso? Poderia, certo? Poderia, mas se ele ganhou... Ele ganhou, mas ele ganhou pelo 173.1. Ele não está defendendo no dele, que era o 150? É a mesma coisa. É a mesmíssima coisa, certo? Okay. Então, aí é uma questão, né? A atuação era a mesma, os fatos eram os mesmos, e o acordo de equilíbrio aplicou o mesmo entendimento, só que em relação àquele mais antigo, como tinha esse entendimento ineludivelmente, que aí ficava a diferença de um dia, do 150 a 173, ele aí deu nesse, né? E é o que a Fazenda está recorrendo. Então, o recurso da Fazenda é só para dizer o seguinte, ó, qual é o termo inicial quando é o 173.1. É isso que foi. Então, claro, em cognição plena, né, pode-se fazer isso. É só essa diferença aqui na Câmara Superior, que os recursos a cognição é restrita à demonstração de divergência e à matéria trazida para o colegiado. Perfeito. Ok, presidente. Acompanho o relator. Bom, eu também acompanho o relator. Em relação ao recurso especial da PGFN, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Nós temos aqui até um entendimento, viu, conselheiro Rodrigo, no sentido de que, até no novo regimento, tem o recurso adesivo, até para casos desse tipo, assim, né, que a pessoa ganha, mas em função do recurso do outro, ela pode perder aquilo por uma coisa que, por um outro fator que fez com que ela ganhasse, não impediu que ela ganhasse, mas pode impedir que ela perca o que ela ganhou. Esse até era a ideia do recurso adesivo. Nem todos entenderam, né? Os escritórios até, mas a ideia era essa. Mas nós até somos até bastante, vamos dizer assim, nesses casos, quando há ainda alguma coisa em contra-razões com um paradigma, mesmo que seja à guisa de jurisprudência, né, nós recepcionamos como recurso, certo? Se é o caso, né? Eu entendi exatamente qual que era a sua dúvida, mas no caso que não tem nada disso, é o recurso da Fazenda Nacional, é isso, né? Se a pessoa quisesse, poderia ter recorrido, porque há um risco embora de ser revisto, tá? Essa é até a função do recurso adesivo que está no novo regimento, né? Mas, independentemente disso, nós, quando encontra razões, o contribuinte encontra razões ao recurso da Fazenda, por exemplo, tivesse trazido essa alegação e um paradigma, claro,
paradigma nem que fosse como uma citação de uma jurisprudência, porque também tem paradigmas e não tem. Não se traz matéria aqui solta, né? Ela tem que vir no bojo de um recurso especial que tenha um juízo de admissibilidade formal pelo presidente da turma. Então, essa só é a diferença, né? Bem, então, proclamando o total resultado aqui, por unanimidade de voz, conhecer do recurso do contribuinte no mérito dar-lhe provimento e, por unanimidade de voz, conhecer do recurso da Fazenda Nacional e no mérito dar-lhe provimento. Ficou bem interessante esse resultado, porque são 2 recursos das partes contrárias sobre a mesma matéria e nos 2 se conheceu e deu provimento. Certo? Então, agradeço então a presença da representante do contribuinte, agradeço, então peço agora para que o nosso suporte já... bom dia, viu, doutora Lohane, né? Obrigada, conselheira. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. E eu peço, então, que o nosso suporte já verifique aqui, de novo, se o número 2 da pauta já estaria na sala, e se não, vamos para o número 14 da pauta, que também vai haver sustentação oral, certo? É a última sustentação oral dessa manhã, porque nós vamos ter o número 20 da pauta, também teria sustentação, mas é de relatoria da conselheira Rita. O número 14 da pauta, por favor, eu peço para o nosso suporte já fazer a chamada, ou 2, se o 2 já estiver aí. Presidente, o patrono do item 2 ainda não compareceu na sala, aí eu vou convocar o do item 14, tá? Obrigada. Então, já vou aqui, eu peço que a gente faça o intervalo depois dessa sustentação, que é a última, né? Aí a outra, até a gente dá tempo para ver se depois do intervalo... O processo será julgado agora, por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Item 14 da pauta, doutor João Alberto. Seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Eu peço que vocês me ajudem também a fazer esse controle, né? A conselheira Rita, como vice-presidente que sempre olhava assim com bastante... Não que vocês não olhem também, mas ela sempre, quando tinha algum errinho aí de encaminhamento, ela sempre me lembrava. Então, eu peço que também me ajudem a verificar se eu estou fazendo certinho aí a sequência pelo que eu tenho aqui, né? Pelas minhas anotações. Então, o número 14 da pauta é de relatoria do conselheiro Mário, recorrente Realibras Urbanismo Limitada e Fazenda Nacional. Também é um recurso das 2 partes, né? Relatoria do conselheiro Mário. Já está aqui presente, então, o patrão doutor João Alberto, não é isso? Isso, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso colegiado. Nosso colegiado hoje, ele tem a ausência da conselheira Rita, Elisa Reis da Costa Baquieri, teve um problema de saúde, e está sendo substituída aqui pelo doutor Rodrigo Amorim, que é vice-presidente da primeira TO, segunda Câmara. Então, vou pedir, então, para o relator, que é o conselheiro Mário, fazer o seu relatório, aí depois, então, o senhor vai ter os 15 minutos para fazer a sua sustentação oral. Podemos, então, iniciar? O resto todo do colegiado está completo. Eu peço, então, que o conselheiro, quando for possível, já inicie o relatório. Ok, presidente. 14 da pauta. Resumidamente, nós temos aqui uma autoinfração de imposto de renda pessoa jurídica e reflexo, né, ano calendário 2009, em razão da omissão de receita decorrente de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantido junto à instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte regularmente intimado não logrou esclarecer a origem ou a causa. Temos recurso especial da Fazenda Nacional, em que se discute o afastamento do agravamento da multa de ofício, e no recurso do contribuinte, nós temos o recurso do contribuinte especificamente em relação à demonstração dos parâmetros do artigo 3º do decreto número 3724 de 2011 para a expedição de RMF, né? Temos questionamentos relacionados a conhecimento, mas são questões que eu vou detalhar durante o meu voto. O patrono vai ter oportunidade de fazer a sustentação oral dele, e aí ele já pode acrescentar algumas coisas, mas no voto eu retomo
todas as questões do relatório de uma forma mais detalhada. Pois não. Então, podemos iniciar a sustentação, doutor João Alberto? Ok, podemos sim. Obrigada. Muito bom dia, ilustríssimos senhores e senhoras conselheiros do segunda turma da Igreja Câmara Superior de Recursos Fiscais. Meu nome é João Alberto Leite, eu sou advogado em São Paulo, minha OAB é 401-662. Estou representando a recorrente Helibras Urbanismo nos autos do processo número 10.880.720.243, 2014-67, incluído na sessão desse dia 27 de julho de 2021. O relator já resumiu do que se trata a auto-infração, então eu vou direto ao ponto. Preliminarmente, senhores, o cerne da questão é a não observação do princípio da legalidade, o princípio da motivação dos atos administrativos praticados pelos agentes públicos, especialmente pelas autoridades tributárias. A ação fiscal teve início em setembro de 2012. O termo de início solicitou ao contribuinte escrituração contábil fiscal, mas não solicitou os extratos bancários. Isso ocorreu somente um mês depois, com o primeiro termo de intimação fiscal, onde solicitou os extratos bancários. Foi a primeira intimação para tanto. O contribuinte respondeu à intimação dizendo que não iria apresentar os extratos em face do entendimento do STF no recurso extraordinário número 601.314 de São Paulo, com repercussão geral, da questão relativa à constitucionalidade do fornecimento de informações sobre movimentação bancária de contribuintes, estando o mérito desse recurso aguardando o pronunciamento do Pleno do STF. Notem, senhores, foi uma resposta à intimação, uma resposta justificada. Estamos no ano de 2012, o Pleno do STF julgou a questão somente em 2016, 24 de fevereiro, e onde, juntamente com o julgamento da DI 2859 do Distrito Federal, foi pacificada a constitucionalidade da Lei Complementar 105 e do Decreto 3724. Pois bem, em 19 de 11 de 2012, foi feita uma segunda intimação para a apresentação dos extratos bancários. O contribuinte novamente não apresentou pelos motivos anteriormente já expostos. Surpreendentemente, em janeiro de 2013, foram emitidas RMFs. Duas intimações onde não se apresentou os extratos, emissão de RMF. Singelamente, o auditor fiscal fundamentou a requisição da RMF nos seguintes termos, que está no termo de verificação fiscal de folhas 40.023, item 4. Palavras do auditor. O contribuinte foi intimado, através do termo de intimação fiscal número 1, a apresentar os extratos de todas as suas contas bancárias do ano 2009. No dia 30/10, apresentou resposta com diversos argumentos. Pausa. Não foram diversos argumentos, senhores, foi um argumento, que eu já expliquei anteriormente. A questão estava ainda pendente no STF. Seguindo, se negando a fornecer a documentação. Apesar disso, no dia 19 de 11 de 2012, foi novamente intimado, através do termo de reintimação número 1, a segunda intimação, a apresentar os extratos. Como os documentos não foram apresentados pela empresa, em 15 de 1 de 2013, foi feita a solicitação de emissão de RMF, direcionada à chefia imediata, com o objetivo de obter os extratos diretamente com os bancos, conforme previsão contida no Decreto 3.724/2001. Senhores, o Decreto 3.024 de 2001, o artigo 3º, especialmente, não tem a previsão legal de que falta de apresentação de extratos é motivo para a emissão de RMF. Pois bem, sigamos, mas veja, eu quero ressaltar que a partir do momento que essa RMF foi emitida, sem seguir os trâmites legais, o processo fiscal, o processo administrativo fiscal, está viciado, senhores, como vou demonstrar a seguir. Os artigos 2º e 50 da Lei 9784 de 99, que regula o processo administrativo no âmbito federal, assim dispõe. O artigo 2º, resumidamente, a administração pública obedecerá, veja, é um comando legal, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, etc. Destaco aqui, princípios da legalidade e princípio da motivação. O artigo 50 desse mesmo dispositivo legal diz: os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando, vou direto ao inciso 2, imponham ou agravem deveres, encargo ou sanções, como é o caso do auto-infração. O parágrafo 1º desse mesmo artigo diz: a motivação deve ser explícita,
clara, congruente, podendo consistir em declaração de concordância, etc. Senhores, não houve motivação. No processo, não há motivação pelo qual o auditor fiscal fez a requisição de mutação financeira aos bancos. Muito menos explícita, clara e congruente, porque simplesmente não houve. Seguindo, nesse ponto, vamos observar o que diz o artigo 3º da Lei 3.724/2001, que apresenta um rol taxativo, reforçando, taxativo, de hipóteses em que é considerado indispensável o exame dos extratos bancários, dos contribuintes sob fiscalização. Não vou ler todos os incisos, por uma questão de tempo, mas da leitura dos incisos, não existe um inciso aqui, entre os 12, onde diz deixar de apresentar extratos bancários como motivo para que seja feita a RMF. Com muita boa vontade, imagina-se que o auditor fiscal presumiu que essa situação se encaixa no inciso 7º, que é as hipóteses previstas no artigo 33 da Lei 9.430 de 96. Vamos, então, ao artigo 33 da 9.430. Mais uma vez, com muita boa vontade, da leitura dos 7 incisos desse artigo 33, imagina-se que o fiscal presumiu que a situação se encaixa como embaraço à fiscalização. Aqui passo a leitura desse inciso, artigo 33, inciso 1. Embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada, ponto, problema. A negativa foi justificada, senhores. O auditor fiscal respondeu às duas intimações no ano de 2012, e a justificativa já mencionei anteriormente. A questão ainda não estava pacificada no Supremo Tribunal, um recurso extraordinário de repercussão geral. Por esse motivo, ele não apresentou. Ok? Não há embaraço à fiscalização, senhores, nesse caso. Portanto, se vocês, da leitura do termo de verificação fiscal, onde dá a descrição dos fatos, e da busca em todo o processo administrativo do auto de infração, não há qualquer termo lavrado, não há qualquer menção de que a recorrente praticou embaraço à fiscalização. Por quê? Não houve embaraço à fiscalização. Foram 2 intimações para a apresentação dos extratos bancários, as intimações foram respondidas fundamentadamente, e o fiscal, 2 intimações, RMF. Isso não faz sentido, senhores. Não foi, atropelou-se a lei, simplesmente. E, portanto, a ação fiscal prosseguiu com base em extratos bancários obtidos ilegalmente, certo? Seguindo, foi lavado auto de infração, né, a recorrente apresentou impugnação, a DRJ manteve o auto, mas com relação ao quesito da irregularidade da emissão de RMF, a DRJ passou por cima. Quer dizer, no entender da DRJ, contribuinte que é intimado 2 vezes e não apresenta os extratos, emita-se RMF. Pois bem, feito o recurso voluntário ao CARF, também foi mantida a autuação, mas aqui o relator do voto vencedor, que foi o voto vencedor, não é? Escreveu algumas coisas que eu acho interessante destacarmos. Diz aqui no acórdão, de folha 7171 em diante. A fiscalização constituiu o crédito tributário decorrente de omissão de receitas, tendo que recorrer aos expedientes da IMF, dada a inércia do contribuinte, em mesmo após inúmeras intimações, quedando-se inerte, desprezou a autoridade fiscal. Inúmeras intimações, senhores? 2 intimações são 2, não são inúmeras. E ele respondeu. Ele não quedou-se inerte. As intimações foram atendidas. Então, não foram inúmeras intimações. Já quer criar aqui um fato que não existiu. Segue o relator comentando a Lei Complementar 105, o Decreto 3724, nos seguintes termos. Trata-se de norma que deve ser interpretada restritivamente, uma vez que se trata de informações protegidas pelo sigilo de dados. Perfeito. Para a obtenção desses dados bancários, tem que seguir restritivamente o que está escrito na lei. Segue o relator, aspas. Pois bem, conforme se observa, para que a autoridade fiscal possa requerer informações de determinado contribuinte diretamente às instituições financeiras, esse deve estar sob procedimento fiscal, ok, perfeito. Seguindo, o exame deverá ser considerado indispensável, enquadrando-se o caso concreto em uma das 11, na verdade 12, hipóteses contidas no artigo 3º do decreto número 3.724 de 2001. Senhores, o próprio relator está dando aqui de bandeja o que ocorreu nesse caso. Não seguiu-se, a situação não se enquadra
nas hipóteses previstas no artigo 3º do Decreto 3.724. Simples, seguindo o relator. Além disso, a emissão da RMF deverá se basear em relatório circunstanciado, elaborado pela autoridade fiscal, no qual se demonstre tratar-se de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade. Outro problema, não houve relatório substanciado, não houve embasamento legal, não houve motivação. O fiscal simplesmente, 2 intimações, não apresentou extratos, RMF. Mais uma vez, atropelou totalmente a legislação. E finaliza o relator, no último parágrafo que eu quero destacar, extrai-se dos artigos 1º, 5º e 6º da Lei Complementar 105/01 que o acesso às informações bancárias por parte da autoridade fazendária deve atender a critérios objetivos. Critérios objetivos, senhores, não subjetivos, como fez o auditor. Quais sejam a existência de processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, e que tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa. Destaque agora. Ademais, não se pode desconsiderar as inúmeras intimações e reintimações ao contribuinte para trazer os extratos bancários decorrentes das movimentações do exercício de 2009. Inúmeras intimações e inúmeras reintimações. Senhores, isso é uma ficção. Aqui já virou novela. Isso não aconteceu. Foram 2 intimações. E o fiscal simplesmente, pelo não atendimento a essas 2 intimações, na verdade foram atendidas, apenas não foram apresentados os extratos, emitiu só a RMF. Aí eu quero perguntar aos senhores, no processo, qual a fundamentação legal para a emissão de RMFs? Me mostrem, por favor, eu não localizei. Concordamos que a Lei Complementar 105/01 e Decreto 3724 foram julgados, foi pacificado no STF a sua constitucionalidade, mas isso ocorreu em 2016, estamos falando de fatos de 2012, correto? Porém, é imprescindível que os atos que envolvem a obtenção de documentos e extratos bancários observem os referidos diplomas legais, sob pena de ilegalidade de tais atos, o que não ocorreu aqui, conforme está demonstrado. No voto proferido pelo senhor ministro Ricardo Lewandowski, que acompanhou, que foi o voto vencedor, entre os votos vencedores, ele deixou claro que, aspas, não obstante na linha do que já havia adiantado e na direção da proposta do ministro Barroso, dou interpretação conforme o artigo 6º da Lei Complementar 105/01, para que os dados sigilosos de interesse fiscal somente possam ser acessados depois da instauração do competente processo administrativo, por ato devidamente motivado nos moldes hoje preconizados no Decreto 3.724/2001, o que não foi o caso do procedimento fiscal em questão, senhores. Ora, senhores conselheiros, o objeto desse recurso é muito sério. Na medida em que o lançamento fiscal teve por base extratos bancários obtidos junto às instituições financeiras em total afronta à lei. Pergunto aos senhores, os fins justificam os meios? Pode o fiscal, preciso atuar e atropelo a lei para que seja lavada a auto-infração? Eu creio que não. Portanto, senhores, não foi observado o princípio da legalidade, não preciso explicar para os senhores, bem como o princípio da motivação, que é aquele que a necessidade de fundamentação jurídica de todos os atos da administração pública, correto? Concluindo, senhores, o que a autoridade fiscal, não querendo ensinar o Pai Nosso ao vigário, né? O que a autoridade fiscal deveria ter feito? Primeira intimação, extratos bancários. O contribuinte não apresentou, respondeu que não ia apresentar, fundamentou, mas não apresentou. Segunda intimação, o contribuinte novamente não apresentou, pelos mesmos fundamentos anteriores. O fiscal deveria ter lavrado o terceiro termo de intimação fiscal, alertando o contribuinte para o fato de que a não apresentação dos extratos configuraria embaraço à fiscalização. O contribuinte não apresentando novamente os extratos, deveria ter sido lavrado o termo de embaraço à fiscalização, consignando os fatos, trazendo para o mundo jurídico esse fato, trazendo para o processo esse fato, correto? O embaraço à fiscalização, na opinião do auditor. Ter sido elaborado um relatório circunstanciado dos fatos, consignando o embaraço à fiscalização, conforme a legislação pertinente. Na sequência, solicitada a emissão de RMF, os RMF seriam emitidos, vida que segue, o lançamento estaria perfeito, certo? O que não pode é o auditor passar por cima da lei para obter os extratos bancários. Ele não seguiu a lei, simplesmente, pura e simplesmente. Senhores, finalizando, diante de tudo que foi exposto, com base nos acordos paradigmas que foram mencionados no recurso,
requer o provimento do recurso especial apresentado para que o auto de infração lavrado seja integralmente cancelado. Muito obrigado pela atenção, desculpem as falhas, é a primeira vez que eu faço uma sustentação oral na minha vida, eu sou recém-formado em Direito, e minha OAB também é recente, e desejo a todos uma boa sessão, reforçando o pedido de provimento do recurso especial, por uma questão de justiça, senhores. Muito bom dia a todos. Obrigada. Então, só esclarecendo, o conselheiro Rodrigo, há uma prorrogação de competência, o senhor sabe, né, aqui para a nossa turma de Câmara Superior, de matérias da primeira turma da Câmara Superior, da primeira sessão, né? Então, você vai encontrar alguns processos nesse sentido. Eu peço ao conselheiro Mário que, então, inicie, iniciando pelo voto em relação ao recurso do contribuinte. Isso, presidente. No meu voto aí, nós temos 2 recursos, eu inicio pelo da Fazenda, aí, mas eu vou fazer a inversão e vou começar pelo do contribuinte, porque o do contribuinte, se eventualmente for provido, ele obviamente acaba por prejudicar o recurso da Fazenda. Então, o recurso especial do contribuinte é tempestivo. Aliás, tem discussão acerca do conhecimento, mas é em relação ao recurso da Fazenda, tá? Do contribuinte não tem isso. O recurso especial da contribuinte é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Em relação ao presente apelo, a lei subsiste somente quanto à demonstração dos parâmetros do parágrafo 3º do artigo 3724/2011 para a expedição da RMF, como já foi dito aí. A hora recorrente aduz que a autoridade fiscal intimou 2 vezes a apresentar os extratos de suas contas bancárias e que tais intimações foram tempestivamente respondidas em ocasiões em que justificou os motivos para a não apresentação desses documentos. Argumenta ainda que, se no entendimento da autoridade fiscal a não apresentação dos extratos causou embaraço à fiscalização, deveria haver sido lavrado o respectivo termo de embaraço à fiscalização com a demonstração de que os trabalhos do fisco teriam sido prejudicados. A autoridade fiscal, segundo se alega, em nenhum momento teria demonstrado, dentro dos parâmetros do artigo 3º do Decreto 3.724/2011, a indispensabilidade da análise dos extratos bancários para a expedição da RMF. A Fazenda Nacional, por seu turno, entende que a autuação do fisco se deu dentro dos limites estabelecidos no artigo 6º da Lei Complementar 105 e no inciso 7º do Decreto 3724 de 2001. No caso concreto, consta do termo de verificação fiscal que o sujeito passivo foi intimado a apresentar os extratos representativos de sua movimentação financeira do exercício a que se refere o lançamento, tendo em vista que as informações constantes da Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira, de MOF, evidenciavam incompatibilidade entre os valores que transitaram nas contas bancárias de sua titularidade e a receita referida na declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, no caso da de PJ. Não obstante, a hora recorrente apresentou carta de recusa de entrega dos extratos bancários, que está aí na folha 191, em que se nega a exibir os documentos solicitados, sob o argumento de que o Supremo Tribunal Federal teria reconhecido no recurso extraordinário 601/314, São Paulo, a repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade do fornecimento de informações sobre movimentação bancária de contribuintes. Houve a reintimação no mesmo sentido, mas o sujeito passivo quedou silente, não fez a apresentação desses documentos. Nesse contexto, foram emitidas as requisições de informações sobre movimentação financeira, de folhas 202/215, tendo em vista que a fiscalização considerou que os dados relacionados à movimentação bancária seriam indispensáveis ao desenvolvimento do procedimento fiscal. A respeito desse tema, o artigo 6º da Lei Complementar 105 estabelece que as autoridades fiscais das diferentes esferas do poder poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive referente a contas
de depósitos e aplicações financeiras, condicionando tal exame à existência de procedimento administrativo regularmente instaurado e a sua indispensabilidade para a realização do procedimento. O decreto 3724, ao regulamentar o citado artigo 6º da Lei Complementar, por seu artigo 2º, esclarece que o procedimento fiscal se instaura com a emissão de ato próprio da autoridade competente. A seu turno, o artigo 3º desse mesmo decreto estabeleceu as hipóteses em que o exame de informações de terceiros, constante de documentos, livros e registros de instituições financeiras e entidades a elas equiparadas serão considerados indispensáveis nos seguintes termos. Aí eu coloco o artigo 3º, que é conhecido dos senhores aqui, que eu peço licença para não ler. No caso em apreço, a não apresentação dos extratos bancários pelo contribuinte enquadra-se, a meu ver, na condição indicada no inciso 7º do artigo 3º do decreto 3724, que remete ao artigo 33 da Lei 9.430, o qual, pelo seu inciso primeiro, estipula que o embaraço à fiscalização, dentre outros, é caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração bancária das atividades do sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeiras, negócio ou atividades próprias de terceiro, quando intimado. Dessa arte, não há, a meu ver, qualquer irregularidade na RMF emitida com fundamento no parágrafo 6º do artigo 4º do decreto 3.724 de 2001. De outra parte, o fato de existir, à época dos fatos, julgamento de recurso extraordinário em curso no Supremo Tribunal Federal, por óbvio, não se constitui em justificativa válida ao descumprimento da intimação baseada em dispositivo de lei plenamente vigente, tampouco a legislação que disciplina a matéria em discussão, exige que a emissão de RMF seja precedida de termo de embaraço à fiscalização, como intenta a hora recorrente. Em vista disso, não há como acolher as razões incertas no recurso especial do contribuinte. E aí, presidente, eu já destaco, em relação às intimações, que, nesse caso, a recusa, no entender desse relator, a recusa uma única vez, dizendo que não ia entregar os extratos bancários, porque existia uma ação no STF com repercussão geral reconhecida, já justificaria a não emissão de sequer outros pedidos. Então, podia ser 2, podia ser 3, podia ser 10, que a justificativa eu não vou entregar porque tem uma ação em curso no STF com repercussão geral reconhecida. Então, estou trazendo adicionalmente isso só para fazer aí, abrir um parênteses em relação ao que foi colocado durante a sustentação oral. Então, presidente, eu estou, em relação ao recurso especial do contribuinte, eu estou conhecendo, mas estou negando o provimento. Obrigada. Posso tomar os votos, então? Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Eu acompanho o relator. Esse ponto destacado aí no final do voto é essencial. Você justificar, você não é alegar qualquer coisa, explicar por que não está entregando, é você dar uma explicação plausível ou justa, né, que é o sentido da palavra. Justificar é dar uma resposta justa. Olha, se eu não cumpro uma exigência do Estado porque eu tenho a expectativa de que uma eventual decisão vai me favorecer, quer dizer, até que a norma seja declarada inconstitucional, ela estava em pleno vigor, portanto, o contribuinte até tinha o direito de não entregar, mas isso não justificava, então, porque se assim for, você vai estar antecipando, né, o efeito de uma possível decisão favorável, tornando antecipadamente inconstitucional uma norma. Então, acompanho o relator, sem dúvida. Conselheiro João Vitor. Presidente, só uma colocação, eu acompanho o relator também, e só queria esclarecer aqui, no meu entendimento, o princípio da segurança jurídica, ele tem um aspecto de cognoscibilidade do direito, né?
no sentido de que as leis elas têm que ser conhecidas para que possam ser aplicadas, e em função até desse aspecto de a lei ser cognoscível, né, a obrigatoriedade de ser cognoscível, de ser conhecível, vamos dizer assim, por parte do contribuinte, as leis têm presunção de constitucionalidade. Então, como bem colocado pelo Dr. Pedro Paulo, até que a lei seja declarada inconstitucional, ela é constitucional, inclusive existe, de acordo com esse princípio da segurança jurídica, as leis têm presunção de constitucionalidade. Então, o fato de o contribuinte ter apresentado uma carta de recusa, ele já deixou bem claro que ele não ia apresentar o documento, e realmente, nesse caso concreto, sequer seria necessário o termo de reintimação, mas mesmo assim foi feito um termo de reintimação, e a lei acabou até sendo declarada constitucional pelo Supremo em julgamento com repercussão geral. Então, o fato de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral dessa matéria, em que se discutia a constitucionalidade do acesso pela fiscalização às informações financeiras por parte do contribuinte, desse fato não implica a possibilidade do contribuinte simplesmente recusar apresentar a documentação que foi solicitado. E o fiscal, inclusive, esclareceu que ele tinha esse poder de fazer essa solicitação, de fazer esse acesso. Foi feito o termo de reintimação. Então, eu entendo que, como bem colocado aí pelo Mário, foi caracterizada a negativa não justificada pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado. A própria lei caracteriza o que significa negativa não justificada de apresentação de livros, documentos, extratos e tudo mais. Esse conceito está previsto na própria lei. Então, o acolhimento da tese do contribuinte significaria que o fiscal não poderia fazer nada, né? Porque o fato de ter sido reconhecida a repercussão geral, e isso possibilita que ele não apresente os extratos, é como se o contribuinte simplesmente não precisasse fazer nada, e a fiscalização também não poderia fazer nada. E isso simplesmente realmente criaria um embaraço à fiscalização, né? Simplesmente não teria como prosseguir o processo fiscalizatório neste caso. Então, em função até desses argumentos, eu acompanho o relator. Obrigada. Conselheiro Maurício. Presidente, eu acompanho o relator e achei assim perfeitas as considerações do relator, inclusive agora do João Vitor, ao final agora, sobre a desnecessidade, né, sequer de uma segunda intimação nesse caso concreto, né? E aí é o que o João falou, assim, a depender de como o fisco se portaria, né, e não prosseguindo na requisição, haveria inclusive o risco de decair o crédito tributário, né? Você ficar esperando a solução do Supremo em relação ao caso, né? Então, acompanho o relator, presidente. Obrigada. Conselheiro Marcelo. Presidente, acompanho o relator e, inclusive, só complementando aí o que já foi colocado aí, no caso de pessoas físicas, nós verificamos, né, em muitos casos, que impetravam o mandado de segurança individualmente, né, e acabaram caindo, até por os tribunais regionais, até mesmo já caíam essas liminares e continuavam essas requisições, né? Mas para fazer assim uma analogia com o caso da pessoa jurídica. E assim, eu entendo que não seria justificável só porque eu não entregar a documentação só por conta dessa questão estar no STF em repercussão geral. Seria o mesmo caso de, nas contribuições previdenciárias, o contribuinte ele queria fazer a compensação, né, só porque de algumas rubricas que estão aí, tem repercussão geral, vou colocar a rubrica ali, vou compensá-las, sem trânsito em julgado, sem questionar individualmente, né, ou seja, sem ter uma segurança jurídica plena, né, até o STF julgar. Assim, por isso eu, complementando só o que já os colegas colocaram, eu acompanho o relator. Obrigada. Conselheiro Rodrigo. Também acompanho o relator, com essas considerações também bastante pertinentes dos conselheiros Pedro Paulo, do João Vitor, Marcelo, enfim. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, em relação ao recurso especial do contribuinte,
por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Agora, então, passamos para o recurso especial da PGFN, que é o desagravamento da multa, não é isso? Conselheiro Marcos. Isso, presidente. Então, o recurso especial da Fazenda é tempestivo, mas nós temos aí questionamentos acerca do conhecimento do recurso, então vou tratar disso. A matéria é o agravamento da multa, como já adiantado pela presidente. De início, e aí uma questão que eu achei bastante interessante, cabe ressaltar que após decisão do Pleno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aí eu cito o acordo do Pleno 9100000222, os autos do processo em que se encontra inserido o primeiro paradigma, que é o acórdão 104.21.564, foi encaminhado para a reapreciação do colegiado ordinário, que é especificamente sobre a matéria. Ato contínuo, a segunda turma da segunda Câmara da segunda sessão de julgamento proferiu a decisão consubstanciada no acordo 2202.003.758, em que se reformou esse primeiro paradigma, né, com relação à matéria aqui tratada. Aí confira-se o teor, e eu trago aqui, nunca tinha visto isso, porque a matéria ela foi tratada num primeiro paradigma e teve assim, várias rediscussões, né, nessa questão, subiu para o Pleno, e quando desceu houve uma reforma do primeiro acordo, do acordo originário com relação à multa agravada, né? Então, em relação a esse primeiro paradigma, eu estou afastando o paradigma, porque ele não é apto a questão aí do conhecimento, a demonstrar, como é um paradigma reformado, ele não é apto a demonstrar divergência. A reforma, desculpe, mas a reforma ocorreu antes do recurso? Não, isso, ocorreu antes do recurso, é um paradigma bem antigo. Né? Antes do recurso, eu verifiquei isso, presidente, antes do recurso já tinha ocorrido a reforma. Quanto ao argumento suscitado, agora o contribuinte suscitou também a questão do não conhecimento, mas em relação aos dois paradigmas. Quanto ao argumento suscitado nas contrarrazões do sujeito passivo, de que nos paradigmas apresentados o agravamento da multa teria sido motivado pelo não atendimento à intimação formulada pela autoridade lançadora para a prestação de esclarecimentos, ao passo que no acordo recorrido a motivação para o agravamento teria sido a não apresentação de documentos, o que obstaria o conhecimento do apelo, haja vista a ausência de similitude fática, não lhe assiste razão. Do exame da decisão recorrida, verifica-se que, além da apresentação de documentos, o contribuinte deixou também de prestar informações solicitadas pelo fisco. Aí eu coloco aí um trecho da decisão que diz: a multa pelo fato de não ter a fiscalização fornecido documentos e informações sobre os depósitos bancários constantes dos extratos e tal. No voto condutor do segundo paradigma, que é o único que eu estou considerando aqui, acórdão 102.46.359, do mesmo modo, está absolutamente claro que, assim como na decisão de desafiada, a multa foi motivada e também pela não apresentação de documentos, ao revés do que se afirma na contrarrazão. Fato que serviu, inclusive, de fundamento para a decisão, consoante se verifica do excerto a seguir. E aí tem uma partezinha que eu destaco, né, que a própria decisão ela traz uma parte do relatório fiscal que diz que nenhuma documentação foi entregue a essa fiscalização pelo contribuinte e tal. Então, isso é reprodução do relatório fiscal pela própria decisão que se trouxe aqui a cotejo, né? Vê-se, portanto, que as situações retratadas na decisão recorrida e no segundo paradigma são semelhantes, e, a despeito disso, os diferentes colegiados entenderam em sentido diverso quanto à manutenção do agravamento da multa. Desse modo, como os demais requisitos necessários à admissibilidade do apelo fazendário foram também adimplidos, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito. Eu não sei se quer votar o eu vou, se ninguém tem nada para colocar em relação ao conhecimento,
Eu vou depois tomar o voto por inteiro, conhecimento e mérito. Relativamente ao... Obrigado. Passamos então. Relativamente ao mérito, a matéria encontra-se pacificada na esfera administrativa, no mesmo sentido do que restou decidido na decisão fustigada, de que o não atendimento a intimações do fisco não pode ser utilizado como único fundamento para o agravamento da multa de ofício, sobretudo quando o descumprimento da obrigação tenha motivado a utilização da presunção de omissão de receita ou de rendimentos. A esse respeito, foi inclusive editada a súmula 133, que eu reproduzo aí no meu voto, e em vista disso, presidente, embora eu esteja conhecendo do recurso da Fazenda Nacional, eu estou negando provimento a esse recurso. Certo? O conselheiro Mário, então, o relator, está conhecendo do recurso no mérito, negando provimento, ou seja, mantendo o desagravamento, né, da multa. Eu vou, então, tomar os votos por inteiro, tá? Conhecimento e mérito. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu também acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheiro Rodrigo. Acompanho o relator. Eu também acompanho. Então, em relação ao recurso especial da Fazenda Nacional, número 14 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Bem, eu agradeço, então, a presença do patrono, muito bom dia, e eu peço, então, eu pergunto, o nosso suporte já disse que pode ficar um pouquinho até mais, além do almoço, eu pergunto se alguém tem algum problema de ficar um pouco mais, no máximo até uma meia horinha na hora do almoço, só para a gente completar algum julgamento. Se não tiver, a gente faz assim e fazemos um intervalinho agora, voltamos às 11h15, pode ser? Obrigada, Pode então. ser, E aí a gente vê se voltou. Eu peço, então, que interrompa, por favor, a gravação. Ok, presidente. Bom dia a todos. Obrigado.